parou. Um dos tópicos que eu quero abordar com vocês foi até uma coisa que eu tinha conversado com o Hugo para a gente fazer. Acho que seria, com certeza, impactaria a vida de vocês. É o que a gente está planejando. A gente está planejando para fazer no próximo encontro, que seria métodos de ensino e métodos de pesquisa, né? Métodos de estudo que a gente poderia fazer com vocês a respeito de concurso público, tá, galera? Esse ano vai ser um ano muito bom para concurso público. A gente está com muitos concursos com editais ao mesmo tempo aberto, e a maioria das pessoas que vêm aqui, que estudam com a gente, às vezes não são concursadas. Então, uma coisa que eu tinha falado com o Hugo a respeito disso é que concurso público não vai resolver todos os seus problemas. Minha visão de concurso público é essa. Mas concurso público, ele te dá uma estabilidade incrível, ele te dá muitas oportunidades, né? Concurso público você não é demitido, concurso público você tem progressão de carreira, plano horizontal e vertical, você tem quinquênio, você tem licença-prêmio, o seu aumento salarial tem que ser acima da margem que é colocada pelo governo, então se o governo dá 5%, você tem que receber pelo menos 6%, tá? Então é muito bacana concurso público, e às vezes o concurso público ele resolve a tua vida em determinado aspecto, né? Eu vi um professor que eu tive uma vez dizendo que concurso público não deixa rico. Eu discordo. Eu acho que concurso público deixa rico, tá? Tem muitos concursos públicos aí que pagam muito bem. Se você organizar direitinho, dá para viver uma boa vida, tá? Fazer esse dinheiro multiplicar, você pode ficar rico sim, né? Tem a questão de consignado também, se você precisar construir a sua casa, da liberação lá de 50, 100 mil reais, você pode pegar, vai descontando do seu salário. Enfim, tem muitos benefícios. E uma missão, uma filosofia, um objetivo da empresa é a gente impactar positivamente a vida das pessoas. E depois que eu me tornei servidor público, eu ainda não parei de estudar, ainda, Deus quiser, ainda tem muita lenha para queimar. Depois que eu virei servidor público, né, os objetivos que eu tenho é de ir muito além, né, de concurso federal, concurso que paga 16 mil, 20 mil reais, o inicial. Imagino que dá para fazer isso ao longo do tempo. Então, se vocês nunca pensaram sobre isso, né, já que vai trabalhar, por que não pensar em concurso público? Estabilidade, plano de carreira, bem remunerado, melhor remunerado que na iniciativa privada, a grande maioria. Então tem concurso bacana, muito legal aí. Eu queria muito que vocês olhassem para isso com atenção, porque pode ser algo que vai mudar a vida de vocês. Com certeza vai mudar a vida de vocês de forma positiva. Show? Então isso a gente vai fazer. Mais do que isso, vamos lá de onde a gente parou. Vamos bater no ponto que a gente tinha falado sobre o processo, não é isso? Então, ó, a etapa de avaliação. Galera, a gente implementou, agora tem que avaliar, né? Tem que avaliar a próxima etapa de se aquilo que a gente está fazendo está dando certo ou não. Que é um processo também contínuo, tá? De verificação do impacto que a gente causou, né? E da resposta que a gente vai ter da pessoa, da família ou da coletividade, em dado momento do processo de saúde e doença, tá? Se as ações de intervenções alcançar o resultado que a gente esperava e se há necessidade de a gente mudar ou adaptar aquilo que foi feito, né? Aquela questão, o paciente evoluiu, né? O paciente mudou, ele chegou assim e agora está assado, né? Nesse caso, a gente vai ter que avaliar a mudança que a gente vai prestar para esse paciente. O artigo 4º ele vai falar da legislação, tá? A parte legislativa que é muito importante, que é fundamental para vocês. Ao enfermeiro, observadas as disposições da Lei 7498 de 25 de julho de 86 e do Decreto 94406 de 8 de junho de 87, que regulamenta e incumbe a liderança da execução de avaliação do processo de enfermagem, de modo a alcançar os resultados do enfermeiro esperado, cabendo-lhe privativamente o diagnóstico de enfermagem acerca das respostas da pessoa, família, coletividade. Então, privativamente cabe ao enfermeiro. O enfermeiro, ele faz o diagnóstico de enfermagem, tá? Não é técnico de enfermagem, não é auxiliar de enfermagem, não é parteira, não é nada disso, tá? Quem faz esse diagnóstico é o enfermeiro. O enfermeiro, ele fica responsável por isso. Show! Mais do que isso, ele fica responsável também pela liderança da equipe de enfermagem, tá? É ele que vai decidir as condutas, vai organizar a escala, vai desenvolver protocolo, né? Aplicar, desenvolver protocolo, ficaria responsável pela educação permanente, enfim, o enfermeiro ele tem todas essas funções, tá? E por fim, bom, se ele vai fazer o diagnóstico de enfermagem, ele também tem que fazer a prescrição de enfermagem, tá? Que são prescrições de ações de intervenção da enfermagem que serão realizadas em face daquilo que foi observado que o paciente
apresenta, tá? Então, se ele vai fazer o diagnóstico de enfermagem, nada mais claro, nada mais normal que ele faça também a prescrição de enfermagem. Wender, fui no posto de saúde, o enfermeiro ele fez a prescrição. Sim, ele pode, desde que seja de enfermagem ele pode, tá? Não vai invadir a competência do médico, vai fazer aquilo que lhe é devido e de direito, mas contudo, ele vai ter que fazer o diagnóstico de enfermagem, a prescrição de enfermagem. Recentemente, né, ainda pautando no decreto 7498, isso de modo geral, mas eu vi um avanço muito grande nesse sentido aqui na cidade onde eu moro. A gente está tendo a implementação de outras ações para o enfermeiro, além daquelas que estão lá na 7498, né, de forma de melhorar o atendimento, principalmente em posto de saúde. Por exemplo, toda mulher, quando ela se torna gestante, ela tem que fazer exames, certo? Ela se tornou gestante, ela tem que fazer os exames lá do pré-natal, para fazer o acompanhamento dessa criança. Quando isso ocorre, ela tem que passar pela primeira consulta, e na primeira consulta o médico vai pedir os exames que são de praxe, né? Então, solicita os exames de sangue e os exames de imagem também, para ver como que está a formação do saco gestacional. Contudo, o médico, ele não via, isso foi um consenso entre a enfermagem e a medicina, que não faria sentido fazer uma consulta médica só para pedir exames que são de praxe. É de praxe, tem que pedir. Por que a gente vai fazer uma consulta só para solicitar, né? Só para formalizar esse pedido? Então, meio que a gente fez uma pactuação, foi feita uma pactuação na época, e isso hoje, mediante decreto do Corém, é claro, né? Autorização do COFEN, decreto do Corém, que foi a distribuição dessa tarefa. E o enfermeiro, na primeira consulta de enfermagem, ele também pode solicitar exames, tá? Exames de sangue, exames de imagem, aqueles que são dentro do protocolo do pré-natal da primeira semana, tá? Do primeiro, eles chamam de primeiro quadrimestre, né? Ou primeiro trimestre, acho que é isso. Por que isso? Porque a gente efetiva, né, a ação do exame, a gente agiliza para o paciente, melhora o nosso fluxo de atendimento e não tem o menor sentido, né, a gente fazer uma consulta com o médico só para solicitar um exame que é de praxe, tem que pedir. A gente sabe quais são os que tem que pedir. Então, por isso que ficou que responsabilidade dos enfermeiros solicitar esses exames de sangue, mais competência. Fora outras condutas, como fazer a sutura simples, né, que é a aproximação de borda do enfermeiro também. Não fazia sentido um procedimento tão simples comparado com os outros, né? Com outros que são mais complexos, ter que chamar um médico para fazer. O enfermeiro ele pode resolver o problema, né? Só a gente qualificar que a gente vai conseguir fazer. Então, o que a gente vê nisso? A gente vê que a enfermagem, né, ela vem avançando no sentido de dar maior autonomia para o profissional. E todas as vezes que a gente tem essa descentralização de competência e empodera a profissão, a gente tem um avanço. Dentre outros que a gente pode avaliar e pode entender como primordial, a gente tem que entender que o enfermeiro ele é um profissional fundamental para o dia a dia do hospital. Galera, a enfermagem representa mais de 80% de profissionais da área da saúde no Brasil, levando em consideração que a gente está no Sistema Único de Saúde, que é o SUS, que é o maior sistema público de saúde do mundo. Não tem nada no mundo que seja próximo do SUS. Então, não tem como, é improvável, inviável, não faz sentido a gente prover um sistema público de saúde com a centralização médico-cêntrica, né? A gente olha o médico como sendo responsável por tudo, né? E a gente não vai delegando funções. A profissão de medicina, ela vem caindo um pouco dessa centralização de competência. Está designando bastante coisa para profissional de enfermagem e também tem muito médico formando aí. Acho que ano passado foi em torno de 20 a 30 novas escolas de medicina que foram criadas, né? Isso vai criar uma alta oferta, né? E a demanda ela vai continuar a mesma. Então, provavelmente os médicos, e eu acho que isso justifica a insatisfação deles, eles estão bastante satisfeitos porque o valor que eles estão recebendo estão caindo. E na cabeça mal orientada é por conta da enfermagem que passou a fazer sutura ou passou a solicitar exame de imagem. E não é. A profissão de medicina, ela era uma profissão de elite, né? Durante muitos anos, ainda hoje é um ingresso muito difícil, e era uma profissão de uma elite. Tinha que fazer parte quase que da aristocracia para ter acesso a isso. Não faz o menor sentido quando a gente tem várias cidades do interior, principalmente na região norte e nordeste, que os médicos simplesmente não querem ir para lá.
Eles simplesmente não querem ir trabalhar nessa região, não querem atender em clínica. E aí a gente entende que o que existe não é uma vontade de perder o espaço, não é um medo de perder o trabalho dele. O que existe, na verdade, é o que a gente chama de um lobby, né? Um lobby, na verdade, que é para vetar o avanço para conseguir manter escasso a mão de obra para fazer elevar o valor do plantão. Uma coisa horrorosa, mas isso que acontece. Então, algo que a gente tem que conceituar e a gente tem que entender e nos colocar na nossa posição é que a enfermagem também é um curso de graduação. O enfermeiro também é um bacharel. O enfermeiro também é um cientista. O enfermeiro também tem sua autonomia. O enfermeiro também faz diagnóstico. O enfermeiro também faz prescrição. O enfermeiro também faz ações sistematizadas. O enfermeiro também tem um conselho regional e um conselho federal. O enfermeiro também tem importância. O enfermeiro, o técnico de enfermagem, a parteira, o auxiliar de enfermagem, nos locais que tiverem, né? Antigamente eram os práticos de enfermagem, viraram auxiliares de enfermagem, quem ainda estiver na ativa, né? Isso vai acabar. Também tem. E ninguém mais entende de sistema, e aí eu falo sem medo nenhum de política pública, do que o enfermeiro. Por que a gente tem essa síndrome de que a gente vive refém do médico? Por que a gente tem esse medo de empoderar nossas ações? Não é isso? Por que a gente tem essas ações? A enfermagem é uma profissão que está em ascensão, em um crescimento muito forte. A prescrição de enfermagem, a sistematização, é a nossa consolidação como profissional de área, é a nossa consolidação como profissional cientista, como profissional que trabalha baseado em fatos científicos. Se a gente não abraçar isso, se a gente não aprender a abraçar e executar isso com qualidade, a gente vai perder o nosso posto, né? E isso vai ser dominado por alguém, sei lá, fisioterapia, nutrição, não sei, a gente vai perder isso para alguém. Então, cabe a gente exercer aquilo que é nosso por direito, tá? E a sistematização, ela tem que ser conhecida por toda a equipe de enfermagem. Apesar do enfermeiro ser o responsável por assinar a sistematização, o diagnóstico, a prescrição de enfermagem, nada mais justo do que toda a equipe conheça e participe da sistematização de enfermagem. Até porque a gente está tendo um fenômeno, graças a Deus, que está crescente, de técnicos de enfermagem que estão indo fazer enfermagem. E isso é um sinal, né, esse pêndulo laboral, que eu posso assim chamar, né, esse movimento de busca de outro trabalho, se dá porque o profissional se sentiu limitado em dado momento e decidiu fazer algo que colocasse ele em maior evidência, que desse maiores oportunidades para ele. E isso é uma função muito bem aceita, tem que ser muito bem abraçada dos técnicos que estão fazendo essa movimentação. O problema é que esses profissionais, eles chegam às vezes viciados, que a gente diz, né, com hábitos ruins, que é, por exemplo, da papelada. Galera, a sistematização ela funciona muito quando os profissionais eles se propõem a fazer a sistematização de enfermagem. Não adianta nada a gente ter o protocolo implementado, ter sido acreditado pela ONU, ter sido, enfim, o diretor da unidade dando total respaldo em todas as suas ações, independência profissional para fazer as suas ações, e aí no final das contas, você só copia e cola. Não tem mudança, não tem avanço, não tem resultados expressivos, a gente não consegue apresentar isso como benefício para o paciente ou como economia para a unidade, não tem avanço, não serviu para nada. Isso é o tipo de coisa que desmotiva a equipe, né? Às vezes tem até um ditado que é muito bom, né? Que fala que a primeira vez que você vai fazer o errado é por um bom motivo, né? Depois fica eternamente. Né? Primeira vez é justificado, depois não precisa nem de justificativa, que já fez a primeira vez. Se a gente não tiver a consciência de que esse trabalho ele é fundamental, de que ele apresenta resultados, e o simples fato de não ter sido feito até agora nos dá uma oportunidade incrível de fazer uma diferença na ação, a gente vai vai continuar desqualificando a função. A gente vai continuar fazendo desse serviço uma falta de prestação de serviço fundamental. Outra coisa que vocês têm que levar para a vida de vocês, tá? E eu falo isso no alto dos meus anos aí dentro da enfermagem. Tudo é papel. Galera, assina tudo, carimba tudo, descreve tudo e assina. Porque a partir daí você está protegido contra situações legais. A sistematização de enfermagem,
e posteriormente a gente vai falar sobre a evolução de enfermagem e a anotação de enfermagem, é o nosso papel de descrever e nos proteger contra ações arbitrárias que possam vir a acontecer posteriormente e nos defender, inclusive, legalmente contra ações que podem vir a acontecer. Tá? Depois que o sujeito morre, gente, não tem mais o que fazer. Acabou. O cara morreu. Né? Não tem o que fazer a partir daí. Se a gente não tiver, depois esse prontuário não vai estar com a gente, se a gente não tiver feito esse prontuário bem feito, essa sistematização bem feita, essa anotação bem feita, essa evolução bem feita, ou se você deixar de citar algum elemento importante, e isso vai chegar na mão de alguém, né, de um advogado, de um promotor, não sei, você vai responder processo, galera. É só isso que vocês têm que lidar. Isso vai virar um processo judicial para vocês depois. Eu conheço profissionais que já vi indo para delegacia, indo para fórum, dar depoimento, por conta de uma anotação mal feita, de uma evolução mal feita, por conta de algo que fez e não colocou no papel. Se você não colocou no papel, você não fez. Simples. Não fez. Não está no papel, não existe. Você não formalizou aquela ação. Então, cuidado com isso. Vamos lá? Vamos voltar? Eva, seja bem-vinda. Qualquer coisa é perguntar, tá? Ok. O técnico de enfermagem, auxiliar de enfermagem, em conformidade com o disposto da Lei 7498 de 25 de julho de 86 e o Decreto 94406, tá? Ó, tem uma coisa importante que eu acho que eu vou falar com vocês, fundamental. Antes da gente continuar, não adianta só falar lei por lei, não adianta. A gente tem a hierarquia das normas, né? Que a gente chama de pirâmide legal, pirâmide das normas. Aqui vem em cima, que manda em todos, que é a superior, a soberana, é os princípios constitucionais. Então a gente tem um livro aí que eu queria muito que vocês começassem a ter o hábito de ler, porque cai muito em concurso público, inclusive, que é a Constituição Federal de 1988. A Constituição Federal de 88 é a nossa 7ª Constituição. Antes dela a gente teve outras 6 Constituições. E a Constituição de 88 é considerada a nossa norma suprema. A gente vai dizer que ela é munida de soberania. Isso quer dizer que se está na Constituição, não tem que querer, tem que fazer. Tá? Ela está acima, inclusive, das leis. Abaixo da Constituição, das normas constitucionais, a gente vai ter as normas legais. Tá? As normas legais, elas vão disciplinar aquilo que foi acordado pela Constituição. Então, aquilo que foi determinado pela Constituição, a gente vai ter uma lei que vai dizer como que vai ser a execução desse projeto. Beleza? Então, a gente tem Constituição, a gente tem lei, que a gente chama de normas infraconstitucionais, porque estão abaixo da Constituição, infraconstitucional. Se fosse supra, estava adiante, né? Se fosse supra, estava em cima, né? Supra estava aqui, infraconstitucional. Está abaixo da Constituição, que é as leis, e abaixo das leis, a gente tem um decreto. Por que tem essa classificação e essa divisão? Constituição a gente não altera. Raramente dá para fazer uma emenda constitucional. É um rito pesado, é difícil fazer a mudança. A lei, a gente consegue mudar com a maior facilidade. Basta o Congresso Nacional, e quando eu falo Congresso Nacional, estou falando Câmara dos Deputados e Senado Federal, se unirem, fazem a votação, vai para o Presidente da República, ele sanciona em 90 dias, está valendo. Isso é lei. Decreto, galera, pode ser mudado a toque de caixa. O presidente quer mudar hoje muda, tá? Que é a fundamentação, é a execução do processo, tá? Então, deixa eu descrever isso de outra forma. A Constituição, no seu artigo 5º, fala que o Estado ele é responsável por fazer medidas negativas e positivas quanto ao cidadão comum. As negativas seriam os conceitos de liberdade, que são direitos de primeira geração. As positivas são princípios de equidade, que são direitos de segunda geração. Wender, não entendi nada. Vou dizer de outra forma. A Constituição, no seu artigo 5º, está dizendo aquilo que o Estado não pode fazer, que é invadir a minha casa, por exemplo, e aquilo que o Estado pode fazer, que é, por exemplo, garantir o direito à saúde, que é uma medida positiva e tem que garantir isso para todos. Isso está na Constituição, no artigo 5º. No artigo 196 da Constituição, entre 196 ao 200, são artigos que vocês têm que conhecer com profundidade, porque trata do nosso tema que é saúde, tá? Mas no artigo 196 da Constituição, ele vai falar que a saúde é um direito de todos e uma obrigação do Estado prover mediante política pública. Isso está no artigo 196 da Constituição. No artigo 6º da Constituição, ele está dizendo que a saúde é um direito social. Resumo da ópera. Em vários pontos da Constituição, ele está dizendo que a gente vai ter direito à saúde e o Estado vai regular isso. Beleza? Mediante política pública, atendendo à prevenção, promoção e recuperação da saúde são os pontos principais da lei.
Beleza. Saiu a norma constitucional. Abaixo da norma, o que a gente tem? Abaixo da norma a gente tem a lei. Então os deputados vão se reunir e vão falar assim, cara, a gente tem que votar o projeto da saúde. Como que vai ser essa saúde que vocês querem no Brasil? Como que vai ser discutida essa lei? Quem que vai pagar? Quem que vai financiar? Como que vai ser o atendimento? A descentralização? Aonde que vai ser imbuído o atendimento? Aonde a gente vai direcionar as pessoas que têm problema psicológico, por exemplo, psiquiátrico, por exemplo? Essas questões, sabe? Isso vai vir por meio da lei. O Brasil tem duas leis que tratam desse tema, que é 8.080 e 8.142, tá? Que é a lei que a gente chama de Lei Orgânica da Saúde. 8.080 de 1990, 8.142 de 1990. A lei é um rito pesado. Um rito mais fácil que a gente tem é o decreto. De novo, a gente tem a Constituição, abaixo da Constituição a gente tem as leis, abaixo das leis a gente tem o decreto. O decreto, galera, o presidente da República muda a hora que ele quiser. Tá? É o poder legislativo do presidente da República. O decreto ele não pede autorização, ele faz o decreto. Wender, mas se o que ele fizer é errado, é inconstitucional ou é ilegal? É errado? Tá inconstitucional? Tá errado? Isso vai ser anulado. Todos os atos que foram feitos, tá? Que produziram efeitos, serão anulados pelo Congresso Nacional, que fiscalize o presidente da República. Pesos e contrapesos, tá? Um fiscaliza o outro. Congresso fiscaliza o presidente, presidente fiscaliza o Congresso, Congresso fiscaliza o Judiciário, Judiciário fiscaliza o presidente, que na sua mesma medida também fiscaliza o Congresso. Os três ficam se fiscalizando o tempo todo para ninguém pisar fora da borda. Beleza? Então, ó, em norma constitucional, a gente vai procurar o artigo constitucional que fundamenta aquela ação, a lei que estabelece os critérios de ação e o decreto que é a ação em si. Beleza? Então, ó, o decreto da saúde é o 94 mil. Quer ver que eu vou mostrar ele para vocês? Agora faz sentido ler aquilo lá. Se a gente lesse a primeira vez, não faria tanto sentido. Ó, o decreto que a gente tem da saúde é 94.406 de 87. Tá? Então, a gente tem a 7.498, que é a lei que estabelece as funções da lei orgânica de enfermagem. Tá? Estabelece a lei orgânica de enfermagem. E a gente vai encontrar respaldo no decreto 94.406, que é a execução da enfermagem. É um decreto importante, que inclusive cai muito em concurso, que vocês têm que conhecer com propriedade. E ele está falando do técnico de enfermagem, do auxiliar. Vamos ver o que ele está dizendo? Está dizendo o seguinte, olha, que regulamenta e participa da execução do processo de enfermagem naquilo que lhes couber sobre a supervisão e orientação do enfermeiro. Agora eu volto de novo. Wender, o técnico de enfermagem tem que estudar SAI? Sim, tem. E ele tem um monte de lei que está dizendo que ele tem que estudar SAI. Eu tenho o decreto 94.406, eu tenho a lei 7.498, que define a função de técnico de enfermagem, e eu tenho a legislação também o decreto de 2024, que é o 786 de 2024, que acabou de sair, que é o decreto de sistematização da assistência de enfermagem. O Wender, mas o técnico de enfermagem ele não pode assinar como enfermeira, ele não pode fazer funções que sejam de enfermeiro. Beleza, mas ele vai fazer aquilo que lhe couber como técnico de enfermagem. Wender, mas quais ações? Ué, técnico de enfermagem não afere sinais vitais? Técnico de enfermagem não faz anotação de enfermagem? Técnico de enfermagem não faz a medicação do paciente? Técnico de enfermagem não muda o paciente de decúbito? Técnico de enfermagem ele não faz a função de alimentar o paciente, muitas das vezes? Não é isso? Então, ele vai fazer aquilo que lhe couber, tá? E quem que faz o diagnóstico de enfermagem? Enfermeiro. Quem que faz a consulta de enfermagem? Enfermeiro. Quem que dá a consultoria de enfermagem? Enfermeiro. Quem que faz a prescrição de enfermagem? Enfermeiro, tá? E as outras funções que lhe couber, que sejam de nível médio e técnica, serão executadas pelo técnico de enfermagem. O Wender, mas aqui eu não estou vendo parteira e aqui eu não estou vendo aqui o auxiliar de enfermagem. Cadê esses caras? Eles vão deixar de existir, tá? Deixa um processo aí que todos vão virar técnico de enfermagem, tá? Você está um movimento agora que a gente estava observando, eu sou muito amigo do Lissandro Noronha, que é o presidente do Corém do Distrito Federal. A gente já fez evento junto. Ele é presidente do Corém do DF. Antes dele ser presidente do Corém, eu já era amigo dele. Ele começou a trabalhar no Gran Concursos. Inclusive, se vocês quiserem, tá? Depois a gente vamos tentar manter os contatos, que volta e meia eles pedem técnico de enfermagem para fazer curso, né? Para ajudar a fazer RCP, enfim. Depois a gente mantém uns contatos aí, não some não. E ele me contou, antes dele trabalhar no Corém, o projeto que ele tinha para fazer, ele ganhou no Corém, esse ano ele está disputando a reeleição, e ele vem com a disposição de acabar com a função de técnico de enfermagem, de deixar só enfermeiro de nível superior. É uma posição que vai ser tomada.
Porque o técnico de enfermagem ele foi criado para baratear a ação de enfermagem. E a ideia é que o técnico de enfermagem ele está sendo explorado porque ele faz atividades que podem ser executadas pelo enfermeiro, tá? E aí a gente teria a figura do enfermeiro prático, o enfermeiro da assistência, e a gente teria o enfermeiro supervisor. Então, seria duas classes de enfermeiro, os dois ganhando o mesmo salário. Enfermeiro prático, enfermeiro da assistência e enfermeiro supervisor. Isso são coisas que estão sendo aventadas, que vão ser feitas posteriormente. E uma das coisas que estão sendo aventadas também é uma prova, assim como é a OAB, para ser enfermeiro, tá? Então, futuramente, a gente vai ter a aplicação da prova de conselho, né? Da avaliação do conselho. Você só se torna enfermeiro depois que você fizer a prova, que eu acho que é mais do que acertado. Tem que ter. A qualidade dos enfermeiros que estão saindo dos cursos técnicos e dos cursos superiores é algo que me preocupa. A dificuldade de fazer uma evolução de enfermagem, a dificuldade de fazer uma SAI, a dificuldade de fazer uma anotação de enfermagem. Nunca ouviu falar de balanço hídrico e o profissional chega lá e de repente vai assumir uma UTI. A gente não pode atender esse tipo de profissional. Então existe aí uma coisa que eu até alerto para vocês, futuramente vai ter aí uma prova de coeficiência, proeficiência de conselho, que será algo parecido com o que é a OAB, será a prova do Corém. Beleza? Alguém quer falar alguma coisa? Beleza, Josiane, seja bem-vinda. Qualquer coisa é só perguntar, tá bom? Tá bom, Wender, obrigada. Processo de enfermagem, a prática profissional. Galera, outra coisa fundamental. O processo de enfermagem, ele é a ação. A gente tem a sistematização, que é no campo teórico, né? E a gente tem a ação, que é o processo de enfermagem. Dentro do processo de enfermagem, a gente vai encontrar a consulta de enfermagem. Tá? Que é o que seria, se eu fosse descrever aqui, ó, se eu não fosse na área da saúde, eu diria que seria a triagem da enfermagem, tá? Então, antigamente a gente chamava de triagem, ninguém mais faz triagem, pelo amor de Deus, parem de falar isso, tá? Isso até dói na gente, não existe mais isso de triagem de enfermagem, né? O que existe é consulta de enfermagem, né? Que assim como tem a consulta do médico, tem a consulta do enfermeiro, que vai fazer a avaliação dos pontos que eu já falei para vocês, isso, tá? A gente vai ter a classificação de risco, que é a escala de Manchester, e a gente vai encontrar lá a estratificação de risco, que é um outro conceito que a gente vai encontrar lá nas unidades básicas de saúde, que hoje são chamadas de clínica da família. São conceitos diferentes, ações diferentes, beleza? O processo de enfermagem é um instrumento metodológico, uma tecnologia que atua como eixo fundante e estruturante a prática profissional de enfermagem. Tá? Ele é o que auxilia na prática de enfermagem. A gente vai ter esse conceito, os campos da prática profissional, que a gente vai ter a consubstanciação do ensino, a assistência, a gerência, a pesquisa e o ensino. Esse é o processo de enfermagem. Wender, não entendi bulhufas. Agora eu não entendi nada, estou perdido aqui. Simples, galera. Antes de vocês irem trabalhar, vocês vão para o ensino, não é isso? Vocês vão estudar, vão fazer curso técnico, fazer curso superior, vai fazer pós-graduação, vai fazer curso de qualificação, reciclagem, núcleo de educação permanente, núcleo de qualidade, enfim, vocês vão estudar e entender do que se trata do processo teórico prático. Aprendemos, vamos para o ensino agora, vamos para a assistência, né? Vamos lá, a partir da assistência a gente vai prestar o nosso trabalho. E depois que você passa pela assistência, esses dados serão gerados e serão mandados para a gerência, que também vai mandar para a pesquisa, e isso volta para o ensino. Se eu fosse descrever isso aqui de outra forma, eu diria o seguinte, ó, primeiro a gente tem o ensino, a gente tem um profissional, a carreira de um profissional. Esse cara passa pelo ensino, vai trabalhar na assistência e futuramente ele vai parar na gerência. Então, ó, algo importante para vocês. Trabalho de gestão, profissionais que trabalham na gestão, eles passaram pela assistência. Né? A maioria, grande maioria, esmagadora grande maioria, tem que passar pela assistência. Não tem como eu falar de curativo sem nunca ter feito um curativo na vida. Não tem como, não faz sentido. Não faz sentido a gente fazer um curso de RCP se o cara nunca participou de um RCP, se ele nunca viu uma pessoa morrendo. Você nunca viu uma pessoa sendo desfibrilada, você nunca viu uma pessoa voltando de um RCP. Né? Para entender quais são as práticas pós-RCP. Entende o que eu estou falando? Então, como que o sujeito vai trabalhar na gerência se ele não passou pela assistência? Não faz o menor sentido. Então, uma parte prática de bagagem, de conhecimento, o sujeito ele tem que passar na assistência. É o caminho. Wender, mas o cara foi direto para a gerência, ele não passou pela assistência. Não passou pela assistência, então ele tem que se cercar
de pessoas que são muito boas no que fazem, que são da assistência, ou que passaram pela assistência, ou se aproximar da assistência para ele conseguir fazer uma boa gerência. Porque ele não vai conseguir identificar os problemas se ele nunca trabalhou. Não faz sentido, né? Para ser diretor de uma escola, não se exige uma experiência, né? Para tirar a habilitação, não se exige uma experiência mínima, que você tenha dominado um carro, que você saiba dirigir uma moto, não é isso? Para ser gerente de enfermagem não precisa? Para ser gerente de uma unidade de saúde não precisa? Não, tem que ter. E outro ponto fundamental que eu quero travar com vocês, eu quero que vocês levem isso para o coração de vocês, é a questão da pesquisa. Galera, tudo, mas sem exceção de nada que vocês fazem, vira dado, vira gráfico, vira número. Vai ser auditado, vai para o núcleo de qualidade de educação permanente, vai para o setor responsável de faturamento, isso vira gráfico, vira número. Por quê? O tempo todo a administração pública, que é responsável, tá? A administração pública responsável, ela está tentando diminuir gastos, melhorar a eficiência e diminuir o número de morte, internação, infecção dentro da unidade hospitalar. Então, tudo que você faz, isso volta por meio de pesquisa e essa pesquisa volta para o ensino. Quem está chegando, na hora que a gente fizer a educação permanente, o sujeito passa de novo e ele vê a realidade, ele vê o que está acontecendo. Ó, tivemos 80% de mortes a partir de infecção hospitalar que a gente teve por não lavagem das mãos. É um dado. Você vai negar a realidade? Não, isso aconteceu. Aconteceu, como que a gente pode minimizar isso? Será que a gente vai ter que voltar a falar de lavagem das mãos? Vamos fazer então, porque tem gente morrendo, porque o sujeito está com preguiça de lavar as mãos. Tá? Isso é uma prática. Outro ponto que eu quero travar com vocês. Vou colocar vocês sendo inseridos no mercado de trabalho. Vocês vão para o ensino, não é isso? Vocês vão lá fazer um curso técnico ou curso superior, vão para o ensino. O ensino, a base teórica, ela não te dá o suporte suficiente para você ser um profissional. Não te faz um bom profissional, só a teoria. Você tem que ir para a prática, tu tem que ver a realidade. Né? Eu falo que é sentir cheiro de sangue. Né? Você só vira enfermeiro bom, depois você sente cheiro de sangue. Né? Várias vezes. Né? Aí você fica bom, pô. Tá fazendo negócio todo dia, uma hora você aprende, não é isso? Então, não tem como a gente desvincular a atividade de ensino da atividade do estágio. O estágio é fundamental para o exercício da atividade da pessoa, até com relação à sistematização da assistência. Não tem como você aprender assistência se você nunca fez assistência, filho. Não tem como. É como aprender a nadar. Você quer aprender a nadar, você vai ler um livro? Você vai pular numa piscina e vai se afogar, né, com a técnica correta. Pode até ter uma teoria, mas com a técnica correta você vai se afogando até uma hora que você pega o fio da meada e consegue aprender a nadar. Ninguém aprende a nadar lendo livro. Né? A gente pula na água e vê o que faz. Então, o profissional, ele tem direito. A gente não está fazendo favor. Não é porque eu achei bonito. Não, é direito. Ele tem direito de ir para o campo de estágio para pegar experiência, para pegar bagagem, para evoluir, tá? É obrigação, tem que ter, tem que ter. Não tem, não está fazendo privilégio nem nada disso. Fundamental esse ponto. Só para fundamentar isso, vocês podem até fazer perguntas caso queiram. Quero mostrar para vocês o seguinte, olha. Então, ó, a operacionalização do processo de enfermagem demanda conhecimento, habilidade e atitude que deve, né? É o famoso CHA, né? CHA, conhecimento, habilidade e atitude, né? Que deveriam ser ensinados e desenvolvidos no processo de formação profissional, ser aplicados no cuidado profissional, ser usados na gerência, gestão do cuidado, serviços e recursos humanos da enfermagem, ser explorado em projeto de pesquisa que o objetivo é a qualificação e a prática profissional. O profissional deveria chegar para a gente com conhecimento, com habilidades, com atitude. Aí o que a gente chega? O conhecimento não é lá, né? A habilidade não teve estágio suficiente para desenvolver, e a atitude ou é irresponsável ou falta atitude. Aí o profissional chega. Esse é o material humano que a gente está tendo de recurso humano. Vai fazer o quê? Vai mandar a pessoa embora? Não. Já chegou até aqui, filho? Beleza, vamos sentar ali, eu vou te ensinar hoje. Hoje você vai aprender a fazer acesso venoso, meu filho. Deixa o cara lá uma semana lá fazendo acesso venoso em criança. Eu duvido que você não volta craque para fazer acesso venoso. Você aprendeu a fazer acesso venoso? Bacana. Hoje você vai aprender a fazer sonda. Manda ele para um UTI lá, num setor de urgência e emergência, deixa ele um mês lá, só passando sonda. Sonda vesical, sonda de demora, sonda nasogástrica, claro, com supervisão, né? Sonda de cistostomia, né? Sonda com fio guia de urologista. Deixa o cara passar.
Quando ele ficar bom, opa, agora você está começando a qualificar. O cara ficou bom na assistência, show de bola, agora eu vou te ensinar a gestão. Tá? Isso, infelizmente, é a realidade hoje. O sujeito não chega preparado. Tá? Não se espera que chegue a Florence Nightingale pra gente, tá? A Wanda Horta, a gente não é isso. Mas a qualidade de ensino, infelizmente, não tem sido um problema grande. E o problema é que profissional desqualificado é profissional que eu chamo profissional de risco, né? É um profissional que ele pode causar sequela ou até um evento maior. E aí é um profissional perigoso. Por isso que eu admiro muito vocês por sempre estar terem essa fome de querer buscar conhecimento. Isso é algo que agrega muito conhecimento de vocês, agrega muito a carreira de vocês e com certeza vai participar, vai fazer o crescimento profissional e pessoal de vocês. Nunca perca isso. Estudem o tempo todo. Show de bola. Dito isso, vamos lá. Então, ó, chegando no conceito de diretrizes curriculares nacionais para o curso de graduação em enfermagem. Ó, eu iria falar agora dos currículos. Galera, não é o nosso foco, a gente está aqui para falar de sistematização. Então, eu vou pular aqui para a página... aqui, ó. Anotações de enfermagem. Fundamental. Antes da gente evoluir, eu quero falar com vocês. É a coisa mais simples que tem para fazer dentro da área. É o que conceitua a faturação. Tá? Então, a gente vai mandar todos os documentos que vocês produzem com profissionais e vocês têm que assinar, vocês têm que estar num conselho regularmente inscrito. Isso vai ser enviado lá para o faturamento. O faturamento vai fazer a auditoria, vai ver se está tudo certo, se não está faltando nada, se foi tudo muito bem relatado, né? Caso não volta o prontuário, tem que fazer de novo, tá? Tudo ok? Vai mandar para o faturamento. Hospital que não fatura é o hospital que vai quebrar, ele vai fechar. O ponto fundamental que vocês têm que ter é a anotação. A anotação é fundamental para o trabalho de vocês como profissionais. Porque a unidade, ela não vai faturar, tudo aquilo que você fez vai ficar perdido, não vai chegar dinheiro do governo federal ou do governo do estado, se não tiver anotado, se não tiver assinado, se não tiver carimbado, se não ficar legível o número do Corém, o número do CRM, não vai receber do CREFITO, sei lá, que a galera da enfermagem, não vai, simplesmente não vai. Então, é uma atitude que tem que ser pelo menos responsável de vocês, tá? Beleza, foi. Dito isso, desafios. Desenvolver nova abordagem. Não, esse aqui eu não vou não. Eu vou colocar para vocês. Aqui. É exatamente isso que eu queria falar com vocês. Então, ó. Importante. A gente está buscando o tempo todo ter maior valorização do nosso trabalho. A gente tem críticas e críticas quanto ao sistema público, que está aí, está indo. Mas a gente tem muitas críticas, coisas que a gente não gostaria que tivesse acontecendo. O sistema público, hoje, ele está numa... Eu vejo com muita... Eu olho para o sistema público, eu olho para a enfermagem, eu vejo com muito entusiasmo o que está por vir. Estamos alcançando espaços que antes a gente não conseguia, estamos avançando em locais que antes a gente não tinha, enfim, a enfermagem está sendo contributiva. Se a gente operacionalizar todos os documentos, se a gente fizer uma sistematização bem feita, avaliação no NANDO NIC-NOC, utilizando o Código Internacional de Pesquisa de Enfermagem, fazendo a sistematização, enquanto não chegar o prontuário eletrônico no papel, bem feito, o Ender, não sei fazer SAI, cara, eu vou mandar para vocês trocentos modelos de SAI, mando para vocês. Se a gente não fizer isso, a profissão ela não vai ser valorizada e nunca vai ser realmente avaliada como uma profissão científica. Então é fundamental que vocês entendam isso, que o reconhecimento profissional, o reconhecimento da classe, o reconhecimento da nossa categoria começa com pequenas ações. Ainda não é aplicado, mas vai ser aplicado o não faturamento de nota que venha sem a sistematização da assistência. Não se faz sistematização de assistência, não vai se operacionalizar, não vai pagar a assistência que não tem a sistematização. Porque se o médico ele tem que descrever por que ele está prescrevendo um antibiótico, que é o controle antimicrobiano,
se ele tem que descrever por que ele está fazendo aquele tratamento, se ele tem que descrever qual que é a hipótese de diagnóstico e o prognóstico do paciente, a enfermagem ela tem a obrigação de fazer a sistematização da assistência como qualidade. Tem a obrigação. Isso vai ser obrigatório. É claro que vai ser. Questão de tempo. Mas até lá, a valorização da enfermagem ela começa pela atitude de vocês, de entenderem isso. Certo? Vocês têm perguntas? Querem perguntar alguma coisa? Querem comentar? Andressa, Eva, quer comentar alguma coisa? Não, tá tranquilo. Certo. O que vocês acharam até aqui? Tranquilo, professor. Tá, então vamos fazer o seguinte. Vocês vão ter, agora à noite, se não estiver enganado, é 7, 8 horas da noite, vocês vão ter uma super aula com o Hugo, profissional diferenciado. Todo esse material que eu deixei para vocês de sistematização, eu vou deixar disponível para vocês, tanto o vídeo, quanto o PDF, quanto o material, os modelos de ensaio, os modelos de Nanda Nicknock, que agora ele vem já em prontuário eletrônico. Vai chegar tudo para vocês ainda hoje, tá? A gente vai organizar isso em PDF e também os vídeos. Vejam, leiam e vejam quantas vezes vocês quiserem, se acaso não puderem ver a primeira etapa, se acaso quiserem ver de novo. E mais do que isso, eu quero, foi um compromisso que a gente tinha feito, eu e o Hugo, mostrar para vocês como estudar para concurso sem gastar um centavo e ter alto rendimento. Muitos concursos aí você vai precisar de mentoria, né? Que são concursos de, sei lá, promotor, juiz, né, delegado, são concursos mais puxados. Mas eu quero dar para vocês como presente, como bônus disso, a gente fazer a preparação para esses concursos, a preparação para esses concursos a partir do que vocês têm, uma internet e um celular, né? Internet e celular vocês já vão conseguir grandes avanços. Mais do que isso, agradeço muito, tá? Peço desculpa pelo que aconteceu ontem, infelizmente é além da nossa vontade. Continuem no grupo, não saiam do grupo, a gente tem muita coisa para passar para vocês ainda. Acredito que semana que vem ainda tem uma última etapa do evento. Quer falar alguma coisa, Andressa? Eu não sei se eu vou conseguir participar da aula de noite. Qual vai ser o tema que ele vai? Queria saber qual que vai ser o tema da aula de hoje à noite. Se não estiver enganado, é emergências. Eu não lembro se era drogas vasoativas. Tinha drogas vasoativas, tinha sistematização da assistência que a gente fez, tinha o preparatório para concurso público. Manda no grupo perguntando para o Hugo qual vai ser o tema da aula de hoje. Beleza. Foi legal? Foi ruim? Foi bom. Beleza, então. Então a gente vai conversando.